especializada em estrangeiros e imigração iniciou hoje aqui em Portugal. E você precisa muito assistir esse vídeo até o final, que eu vou te contar tudo que os imigrantes vão precisar fazer a partir de agora. Você que está pensando em migrar para Portugal, ou você que gosta de viajar pelo mundo e conhecer pessoas e culturas diferentes, sabe o quanto as taxas para poder converter o seu real em qualquer outra moeda é caro, não é verdade? Mas hoje eu tenho uma ótima notícia para você. Porque com a Wise você tem câmbio comercial usando a cotação verdadeira do mercado, as melhores e mais baixas taxas de conversão e ainda uma conta multimoedas gratuita. É isso mesmo, grátis. E tudo isso é um app rápido e fácil de usar, onde você vai movimentar o seu dinheiro pelo mundo inteiro. Eu particularmente sempre uso a Wise nas minhas viagens. Você vai receber ainda um cartão de débito internacional igual esse aqui, onde você vai poder fazer compras em lojas físicas e sacar o seu dinheiro em qualquer caixa eletrônica pelo mundo. Então, imigrante, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link para você poder já abrir a sua conta na Wise e já começar a guardar logo o dinheiro da sua viagem. E aproveita também porque você entrando através desse link você ganha uma transferência de até R$3.000 sem tarifa nenhuma. Se tá parado ainda, não foi abrir a conta na Wise? Corre lá, abre sua conta na Wise. Fala, imigrantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala dos Imigrantes. E hoje a gente vai comentar uma notícia do Público.pt que fala sobre uma polícia que foi criada para estrangeiros que vai fiscalizar a imigração aqui em Portugal. E eu vou falar para você o que você precisa, você que é imigrante, que ainda está em processo e não tem ainda a sua documentação, o que você precisa saber sobre essa polícia, como vai funcionar, né? O que eles vão começar a verificar, né? Então fica ligado com a gente até o final, né? Eu vou abrir aqui na página do Público.pt para a gente poder ler essa notícia junto, né? Essa nova polícia foi aprovada agora no dia 16 de julho, né? A execução desse projeto, né? Que seria uma polícia especializada para imigrantes, que vai funcionar, por exemplo, como aquela polícia que tem lá nos Estados Unidos, que é o ICE, né? Que fiscaliza a imigração, faz, né? Blitz, né? A procura de imigrantes legais e tal, e vai funcionar praticamente do mesmo jeito, né? Para quem não sabe, né? Portugal está começando a estreitar muito as leis de imigração, a deixar muito mais duro, né? As leis para poder sobre imigração aqui. Então, para você vir hoje para Portugal, não está mais tão fácil como era antigamente. Antigamente você tinha muita facilidade, né, de entrar aqui no país e de se manter aqui com a manifestação de interesse, né, com todos toda a forma que tinha, né, de legalização. Hoje em dia está muito mais restrito, eles estão começando a cortar muita coisa, né, e começar a ficar de olho mais nos imigrantes, né, estão querendo eliminar aí boa parte da imigração que tem sido feita nos últimos anos aqui para Portugal, né? E com isso foi criado esse novo órgão aí, que é uma polícia que vai ser especializada somente nessa parte, né? Que aí também vai desafogar um pouquinho a PSP e a GNR, que é quem geralmente estava fazendo essa fiscalização, né, aqui pelo país, né? E quais serão ali os poderes que essa nova polícia de imigração vai ter? Eles vão poder pessoas no meio da rua, né, e saber sobre status, né, vão fazer blitz também, né, para poder focado em imigrantes, né, para saber ali se você está dando status, se você tem um título de residência, ou se você está em processo na AIMA, ou se você não tem documentação nenhuma, né. Eles também vão ter ali o direito de poder expulsar, né, a pessoa do país, caso esteja ilegal, né, eles vão poder fazer isso. E também vão poder até prender, no caso, que as pessoas estejam ilegais aqui, né, para depois deportar para o país de origem. Então, assim, a partir de agora, né, quem aí está sem documento precisa estar ligado na rua, né. E outra coisa, essa polícia começa a agir a partir de hoje, quinta-feira. Hoje é dia 21/8, né, 21 de agosto, e já começa a agir, né, por todo o país, né? Então, assim, muita atenção você que ainda está em processo, ok? Então, vamos aqui para a página do Público.pt. Ela diz assim,
A notícia diz assim: Polícia para estrangeiros entra em ação em Portugal. O que os imigrantes devem saber? Por lei, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, que é a UNEF, está em vigor a partir desta quinta-feira. Especialistas recomendam que os imigrantes estejam sempre com documentos e denunciem abusos, né? Documentação, eu acho que isso é obrigatório. Você que está aqui e não tem ainda a sua residência, né? Você tem que andar ali sempre com um passaporte, para você evitar qualquer tipo de problema e saber que você entrou legalmente no país, você entrou por um aeroporto, né? Você não atravessou simplesmente a fronteira e não tem documentação nenhuma. Então, isso aí, eu acho que todo mundo que está aqui tem que andar com o seu passaporte para poder estar mostrando que você entrou legalmente no país. Aqui vem dizendo que foi aprovado pela Assembleia da República em 16 de julho, na mesma sessão em que foi votado o pacote anti-imigração e derrubado dias depois pelo Tribunal Constitucional, né, que foi aquela lei dos imigrantes que estavam querendo restringir algumas coisas no visto de procura de trabalho, no reagrupamento familiar, e foi derrubado pelo Tribunal Constitucional. Foi aprovado nessa mesma data, foi aprovada essa nova polícia que vai tomar conta aí desses assuntos de imigração. Né? E entra em ação a partir de quinta-feira, dia 21/8, conforme decretado e publicado no Diário da República. Essa polícia poderá abordar pessoas nas ruas, exigir a apresentação de documentos e, no caso de dúvidas, detê-las. Os agentes também terão como missão expulsar imigrantes em situação irregular em Portugal. Então, assim, repara que a fiscalização está sendo muito mais dura para quem chega e quem não tem documento, né? Principalmente. Se você está aqui em Portugal e não fez ainda o seu processo na AIMA, corre para poder fazer, né? Hoje em dia tem poucas formas de legalizar quem está aqui, né? Mas ainda tem algumas formas que você precisa correr para poder fazer, para poder não passar por esse problema de ser parado no meio da rua, acabar sendo preso e deportado para o seu país, né? Então, assim, por isso que eu digo, hoje em dia, está no Brasil, quer vir para Portugal, você tem que ter um visto válido. Porque com visto você não tem problema nenhum, você entra no país tranquilo, trabalha, mora, vive aqui tranquilo, com um visto válido. Mas não venha como turista, como antigamente o pessoal fazia, né? E fazia manifestação. Hoje em dia não tem mais essa possibilidade. E Portugal está apertando muito as regras sobre a imigração. Então, vamos ter cuidado com isso aí. Ok? Então, assim, o que o imigrante precisa saber, né, para poder andar tranquilo nas ruas, né, e não ser pego de surpresa aí por essa polícia, né? Como foi dito aqui no início, primeiro você tem que andar com o passaporte, e se você está em processo na AIMA, é importante você andar com o documento que a AIMA emite. Quando você vai lá e faz a recolha da biometria, eles te mandam um e-mail com o número do processo, dizendo que você já foi lá e recolheu a biometria. Então, assim, é importante, se você ainda não está com a sua residência, você andar com esse documento. Tá? Você coloca seu passaporte numa bolsa e esse documento aí, imprime ele, deixa junto com o passaporte, para você poder mostrar, né, caso seja parado, que você tem um processo, você está em andamento de legalização, né, já foi na AIMA e tal, tudo direitinho, e você não terá problema nenhum, né, se for parado por esses novos agentes. Okay? E também aquelas pessoas que estão com ação na justiça, né, para poder conseguir a legalização, também precisa andar com o passaporte e andar com o protocolo emitido pelo tribunal. Né? Quando você entra com a sua ação, é emitido um protocolo, ali com a numeração, me dizendo direitinho qual é o tipo de ação, anda com esse documento também junto, né, com o seu passaporte, para você poder mostrar, ó, eu tô em processo ainda e tá tudo certo, já tá tudo encaminhado e pronto. Mas se você não tem documento nenhum, você não tem título de residência, não tem passaporte, se você não tem ainda os documentos necessários para poder estar se legalizando, aí complica um pouco para você. Então, corre atrás o mais rápido possível para poder tentar tirar esses documentos e pelo menos começar o processo na AIMA. Porque o problema não é você estar sem documento. O
problema é você não ter dado entrada em nenhum tipo de processo. É isso que eles estão caçando, porque o que eles estão querendo é que você esteja aqui no país e que você pelo menos esteja em andamento no processo para poder não ter nenhum problema aí de ser deportado depois, mais para frente, né? Uma outra preocupação que alguns órgãos que cuidam de imigrantes estão tendo é sobre contra abusos dos policiais, dos agentes, né? Contra imigrantes, porque o que pode acontecer é que como não teve um treinamento específico aí para esses novos agentes, né? Tá começando, foi aprovado agora em julho e agora em agosto já está começando já. Eles não têm um treinamento específico para abordar, né, essas pessoas. Então, estão tentando, assim, alguns órgãos estão com medo da abordagem, como será, né? Então, assim, qualquer problema que acontecer, se você for abordado de uma forma mais ríspida, né, uma forma mais bruta, né, você precisa entrar em contato com alguns órgãos, né, que fazem essa proteção aos imigrantes para poder garantir, né, que mesmo que você seja abordado, você tenha ali um atendimento, né, normal, um atendimento digno, que não tenha nenhum abuso, nenhum excesso policial, né, como às vezes tem acontecido com a PSP, né? Então, busque informação sobre isso, tá? Que caso você esteja na situação de não ter documento, você precisar, né, precisar de uma ajuda, você tem um contato para poder tá ligando, saber como agir. Bom, a perspectiva é que ao menos 1,6 mil agentes da Polícia de Segurança Pública, que é a PSP, ao qual a UNEF está vinculada, seja distribuído por todo o país com o poder de interpelar estrangeiros para exigir documentos, fazer operações de fiscalizações e gerir processos de expulsões do país em certas condições, como define a lei. A grande preocupação de especialistas e de representantes é de instituições que trabalham com imigrantes e de instituições que trabalham com imigrantes é que, sem treinamento adequado, hajam abusos por parte do policial. Nesse caso, indica a advogada Catarina Zuccaro que é possível denunciar os excessos dos agentes à Inspeção Geral de Administração Interna. A sigla aqui é IGAI, né? Então, busque informação sobre esse órgão. Caso você seja abordado e tenha um certo abuso de poder ali, você pode entrar em contato com esse órgão e saber o que você pode fazer, né? Pronto, e outra coisa, quem for detido, quer dizer, você está aqui, você está sem documento, você ainda não deu entrada em processo nenhum e acabou que você passou por uma blitz dessa e acabou sendo detido ali, infelizmente, né? Você tem o direito, tá, de pedir um advogado, né, um advogado público, né? Vamos dizer que você também tem a condição de pagar um advogado, você tem o direito de poder pedir um advogado público aqui em Portugal para poder estar ali te ajudando nesse processo e tentar reverter a situação. Outra coisa, qual é o requisito para você poder solicitar esse advogado público? Você somente precisa ter um NIS. Se você tiver um NIS ativo, você consegue fazer a solicitação de um advogado público para poder te ajudar aí nesse processo, né? Caso você seja detido por estar sem documento. Tá? Uma opção legal, interessante, é que os brasileiros também, mesmo que não tenham NIS, porque agora esse processo todo está um pouco mais difícil tirar o NIS, né? Então vamos dizer que você chegou aqui, não tem o NIS, foi parado e foi detido. Se você não tiver o NIS, mas que você, pelo menos, tem o registro lá no INSS do Brasil, né? Você consegue recorrer a uma proteção judicial aqui em Portugal. Por quê? Existe um acordo entre Brasil e Portugal, né? Que é entre a Segurança Social e a Previdência Social do Brasil, né? Que dá alguns direitos. E, entre eles, esse direito de, se você não tem um NIS, se você não contribui para a Segurança Social, mas você tem um número de registro no Brasil, lá do INSS, você pode recorrer também a uma proteção, né, judicial, a um advogado através disso, tá? Mas isso aí é só para brasileiros, ok? Brasileiros têm aí essa opção também de fazer isso, tá bom? Aqui vem dizendo sobre isso, mas aqui para o final da matéria, inclusive eu vou deixar o link
dessa matéria aqui, se você quiser ler depois com calma, entender tudo direitinho, eu vou deixar o link onde fala sobre tudo isso que a gente está comentando aqui. Beleza? E aqui nessa parte vem falando sobre os brasileiros que não têm o NIS, né? Aqui, os brasileiros em caso de detenção, ainda que não tenham o NIS, mas sejam registrados no Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, no Brasil, podem recorrer à proteção judicial em Portugal. Isso é porque há um acordo firmado entre a Segurança Social Portuguesa e a Previdência Social Brasileira, né? Afirma a Catarina, que é a advogada que está dando aqui a entrevista. Muitas pessoas não sabem da existência desse acordo, portanto é preciso se informar sobre ele. Será uma ajuda e tanto, no caso de necessidade, assiná-la. Então é aquilo. Se você não sabia sobre isso, se você está nessa situação aqui em Portugal, busca saber, busca mais informações sobre isso. Se você quiser que eu traga um vídeo específico sobre isso, também deixe aqui nos comentários, tá? Que aí eu posso estar pesquisando e trazendo um vídeo mais completo sobre essa situação. Mas o importante é, se você não tem documento, se você tá ilegal, tenha muito cuidado. Se você está em processo, ande com seus documentos ali da AIMA ou protocolo judicial para não ter problema na rua se for parado por essa polícia, que entra em vigor hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, que é quinta-feira, dia 21 de agosto. Ok? Então, gente, por hoje é só. Para mais informação, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, também deixa seu like para ajudar a gente aí, cada vez trazer mais informação sobre a vida aqui em Portugal e a imigração aqui em Portugal. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!